Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois pela graça de Cristo Jesus, nós estamos vivos. Glória a Deus por isso. Vocês podem estar até cansados de ouvir eu pedir para vocês curtirem, comentarem e compartilharem, mas isso é muito importante, tanto na minha vida, no meu canal, como na vida de outras pessoas. Dessa forma nós estaremos propagando a palavra de Deus. A leitura de hoje está em 1 Samuel, capítulos 8, 9 e 10. Vamos iniciar então 1 Samuel, capítulo 8. Quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos como juízes e líderes de Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo filho Abias. Eles foram líderes em Berseba. Entretanto, os filhos de Samuel não seguiram o seu exemplo. Ao contrário, deixaram-se seduzir e orientar-se pela ganância, aceitaram suborno e perverteram a lei e o direito. Por isso, todos os anciãos e autoridades de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá e ponderaram-lhe: Tu envelheceste e teus filhos insistem em não andar nos teus caminhos. Portanto, constituí sobre nós um rei, o qual exerça a justiça sobre nós, como acontece em todas as nações ao nosso redor. No entanto, esta expressão, constitui sobre nós um rei, o qual exerça a justiça sobre nós, causou um profundo desgosto ao coração de Samuel. E então ele invocou o nome de Yahvé e orou ao Senhor. O Senhor Deus então lhe respondeu em seguida: Atende, pois, a tudo o que este povo te pede, porquanto não é a ti que eles rejeitam, mas sim a minha própria pessoa, porque não desejam mais que eu reine sobre eles. Tudo o que tem feito comigo, desde o dia em que os libertei e fiz subir do Egito, até este momento, abandonando-me e prestando culto e adoração a outros deuses, assim também estão fazendo contigo. Agora, portanto, atende ao que eles pleiteiam. Contudo, solenemente lembra-lhes e explica-lhes todos os direitos do rei que reinará sobre eles. Samuel comunicou todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe rogava por um rei. Ele declarou: Este é o direito do rei que reinará sobre vós. Ele convocará os vossos filhos e os encarregará dos seus carros de guerra e dos seus cavalos e os fará marchar e correr à frente do seu carro. Determinará alguns como comandantes de 1000 soldados e outros como comandantes de 50. Ele os mandará arar as terras dele, fazer toda a colheita e construir armas de guerra e todo tipo de equipamentos para os seus carros de guerra. Ele tomará as vossas filhas para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará igualmente vossos campos, as vossas vinhas, os vossos melhores olivais e os dará aos seus oficiais. Das vossas culturas e das vossas vinhas, ele cobrará o dízimo, que destinará aos seus oficiais criados, eunucos e serviçais, os melhores entre os vossos servos e as vossas servas, os jovens, o gado e os jumentos serão todos tomados, conforme a sua vontade, para seu uso particular. Exigirá também de vós 1/10 dos rebanhos e vós mesmos os tornareis escravos dele. Então, naquele dia, reclamareis com grande voz contra o rei que vós mesmos tiverdes escolhido. Porém, Yahvé não atenderá às vossas queixas naquele momento de aflição. Contudo, todo o povo recusou-se a ouvir a advertência de Samuel e exclamou: Não, queremos ter um rei.
Eis, pois, que seremos como todas as demais nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para lutar em nossas batalhas. Então, depois de ter ouvido tudo o que o povo expressou, Samuel repetiu diante do Senhor. E o Senhor determinou: satisfaz, portanto, o desejo deste povo e constitui-lhe um rei. Então Samuel respondeu aos homens de Israel: volte cada um para a sua cidade. 1 Samuel, capítulo 9. Havia um homem entre o povo da tribo de Benjamim, chamado Quis. Ele era filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afias. Quis era um homem abastado e muito influente em sua região. Tinha ele um filho chamado Saul, um belo jovem. Nenhum outro havia entre os filhos de Israel mais bonito do que ele. Os rapazes mais altos chegavam apenas à altura dos seus ombros. Certo dia, aconteceu que algumas jumentas que pertenciam a Quis, o pai de Saul, se desgarraram e fugiram. Então Quis pediu a Saul: filho, chama um dos criados e vai à procura das jumentas desgarradas. Percorreram toda a região montanhosa de Efraim e vasculharam a terra de Salisa, mas não as encontraram. Seguiram pelas terras de Saalim, contudo as jumentas também não estavam lá. Então atravessaram todo o território de Benjamim e mesmo com todo esse esforço não as acharam. Chegando ao distrito de Zuf, sugeriu Saul ao servo que o acompanhava: vamos voltar. Caso contrário, meu pai deixará de pensar nas jumentas e começará a se preocupar conosco. Entretanto, o servo lhe aconselhou: nesta cidade mora um homem de Deus, que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece com certeza. Vamos até lá. É bem possível que nos possa orientar quanto ao caminho que devemos seguir. Mas Saul ponderou ao criado: se formos, que ofereceremos ao homem? O pão já acabou no alforje, e nada mais temos a oferecer pelos préstimos deste homem de Deus. O que podemos fazer? O servo pediu a palavra e ofereceu a Saul: ocorre que ainda tenho comigo cerca de 3 gramas de prata, que darei com prazer ao homem de Deus, e ele nos ajudará em nossa jornada. Nos tempos antigos, em Israel, quando uma pessoa desejava saber a vontade de Deus, costumava dizer: vinde, vamos ao vidente, porquanto naquela época se chamava o atual profeta de vidente. Então Saul replicou ao seu servo: falaste bem, vamos então. E chegaram à cidade onde morava o homem de Deus. Ao subirem a colina para chegar à cidade, encontraram algumas jovens que estavam saindo para buscar água e indagaram a elas: o vidente está na cidade? Ao que elas prontamente responderam: está sim, logo ali adiante. Acaba de chegar um pouco antes de ti, mas apressa-te. Ele veio à cidade porque ainda hoje será oferecido um sacrifício no altar que foi erguido no monte. Assim que entrardes na cidade, vós o achareis antes que suba ao altar do monte para comer. O povo não comerá antes que ele chegue ao lugar alto, pois ele deve abençoar o sacrifício. Depois disso, os convidados poderão comer à vontade. Subi, pois, depressa, e logo o achareis. Subiram então à cidade. Quando iam atravessando a porta, Samuel saía em sua direção, a caminho do altar do monte. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel: amanhã, por volta desta hora, enviar-te-ei um homem da terra de Benjamim. Unge-o como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o povo do domínio dos filisteus.
porque tenho observado o sofrimento do meu povo e ouvido os seus pedidos de socorro. E assim que Samuel fixou os olhos em Saul, o Senhor lhe deu a entender: é precisamente este o homem de quem te falei. É ele quem governará o meu povo. No entanto, Saul se aproximou de Samuel à altura da soleira da porta de entrada da cidade e lhe rogou: por favor, podes indicar-me onde fica a casa do vidente? Ao que Samuel respondeu a Saul: sou eu o vidente. Sobe adiante de mim ao lugar alto onde está o altar, pois hoje comereis comigo. Amanhã, ao raiar do dia, eu te esclarecerei tudo quanto hoje preocupa o teu coração. Quanto às jumentas que se extraviaram de tuas mãos, já há 3 dias, não te aflijas por elas. Eis que já foram encontradas, e a quem pertencerá tudo o que é preciso em Israel, senão a ti e a toda a família de teu pai. Saul, espantado, respondeu prontamente: porventura não sou eu um simples benjamita, a menor das tribos de Israel, e não é a minha família a menos importante entre os clãs da tribo de Benjamim? Sendo assim, por que o Senhor está me dirigindo estas palavras? Então Samuel tomou gentilmente a Saul e o seu servo e os conduziu ao salão de festas e lhes ofereceu o lugar de maior honra, à cabeceira da mesa, onde estavam assentados cerca de 30 proeminentes convidados. Em seguida, Samuel dirigiu-se ao cozinheiro e solicitou: serve aquela porção de carne que te recomendei que se separasses. E o cozinheiro imediatamente trouxe a coxa do animal preparado, com tudo o que estava sobre ela, e a depositou diante de Saul. Em seguida disse Samuel: eis aqui está, diante de ti, o que fora reservado. Come, pois te foi guardado para esta ocasião, a fim de que o comesses na companhia de muitos ilustres convidados. Assim Saul comeu com Samuel naquele dia. Depois que desceu do altar do monte para a cidade, Samuel conversou com Saul no terraço de sua casa. Ao raiar da aurora, quando se levantaram, Samuel chamou Saul no terraço para se despedir, dizendo: levanta-te para que eu te acompanhe até a saída da cidade. Saul se levantou e os dois saíram, ele e Samuel. Quando desciam em direção à saída da cidade, Samuel pediu a Saul: fala ao rapaz que passe adiante de nós. O servo de Saul passou e Samuel disse: tu, porém, espera aqui, a fim de que eu possa lhe transmitir a mensagem de Deus para ti. 1 Samuel, capítulo 10. Samuel havia trazido consigo um frasco de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Beijou-lhe uma das faces e declarou: porventura Yahvé não te ungiu para seres príncipe sobre a sua herança? Hoje, portanto, quando me deixares, encontrarás 2 homens, próximos ao túmulo de Raquel, na fronteira de Benjamim. Esses homens lhe dirão: eis que já foram encontradas as jumentas que saístes a procurar. O teu pai esqueceu o caso das jumentas e está agora aflito por tua causa e indaga a todo momento: que terá acontecido ao meu filho? Então dali prosseguirás rumo ao carvalho de Tabor. Encontrarás 3 homens que estarão subindo para cultuar a Deus em Betel. Um deles levando 3 cabritos, outro 3 pães e o outro um odre, uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles te saudarão e te oferecerão 2 pães que aceitarás. Chegarás então a Gibeá de Deus, onde há um posto militar dos filisteus, e acontecerá que, entrando na cidade, te defrontarás com uma confraria de profetas
que vem descendo do alto lugar, tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. Neste momento, o Espírito do Senhor tomará pleno controle de ti, e terás manifestações proféticas com eles, e serás transformado em outro homem. Assim que estes sinais te sucederem, age, pois de acordo com o que decidires, porque Deus é contigo. Ide, todavia, na minha frente para Gilgal. Mais tarde, eu irei ter contigo, a fim de oferecer holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão. Contudo, aguardarás 7 dias, até que eu chegue e te oriente sobre o que fazer. Assim que voltou as costas para deixar Samuel e partir para casa, Deus mudou o coração de Saul, e todos aqueles sinais se cumpriram naquele mesmo dia. Partindo dali, Saul e seu servo chegaram a Gibeá, e logo um grupo de profetas veio caminhando na direção de Saul. O Espírito de Deus se apossou dele e imediatamente ele profetizou entre os profetas. Quando os que já o conheciam o observaram profetizando com o grupo, comentavam uns com os outros: que terá acontecido com o filho de Quis? Ora, Saul está também na sociedade dos profetas? Então um homem que morava ali exclamou: porventura, os pais destes homens também são profetas? E daí surgiu o seguinte dito popular: será que Saul também virou profeta? Depois que Saul terminou de profetizar, dirigiu-se para o altar no monte. Foi quando o tio de Saul indagou a ele e ao seu servo: aonde foste? Ao que redarguiu Saul: ora, procurar as jumentas desgarradas. Quando, no entanto, chegamos à conclusão de que não poderiam ser encontradas, fomos falar com Samuel. O tio de Saul quis saber mais e o questionou: conta-me, pois, o que foi que Samuel te revelou? Saul respondeu ao tio: ele nos informou com segurança que as jumentas já haviam sido encontradas, e não contou ao tio uma palavra sobre tudo o que Samuel havia dito a respeito da realeza. Entrementes, Samuel convocou todo o povo de Israel à presença de Yahvé em Mispá e proclamou-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu libertei Israel do Egito e vos salvei a todos do poder do Egito e da influência de todos os demais reinos que vos afligiam. Contudo, hoje vós rejeitastes o vosso Deus, aquele que vos livrou de todos os vossos males e de todas as vossas angústias que vos oprimiam, e respondestes: não, estabeleceis sobre nós um rei. Agora, portanto, comparecei diante de Yahvé, de acordo com todas as vossas tribos e clãs. Sendo assim, Samuel mandou que se apresentassem todas as tribos de Israel, e o sorteio indicou a tribo de Benjamim. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, família por família, e o clã de Matre foi escolhido. Então os homens da família de Matre avançaram, e Saul, filho de Quis, foi escolhido. Todavia, quando o procuraram, ele não foi encontrado. Consultaram uma vez mais a Yahvé: o homem escolhido já está entre nós? E Yahvé respondeu: sim, ele está bem ali, escondido no meio das bagagens. Em seguida correram a buscá-lo, e ele se apresentou no meio do povo, homem de boa aparência, quando ficou em pé. Os mais altos só chegavam aos seus ombros. Então Samuel exclamou diante de todo o povo reunido: vede agora quem Yahvé o Senhor escolheu. Não há nenhum ser humano que se compare a ele entre todo o Israel. E prontamente o povo bradou: viva o rei! Samuel expôs diante de toda a congregação as leis do reino e as escreveu num livro e o depositou perante o Senhor.
Logo em seguida, Samuel mandou o povo de volta para suas moradas. Saul também retornou à sua casa em Gibeá, acompanhado por guerreiros cujo coração Deus havia tocado. No entanto, alguns arruaceiros saíram murmurando: como poderá esse tal nos salvar? E o desprezaram e não lhe homenagearam com presente algum. Saul, contudo, se fez de surdo. A nossa leitura de amanhã será no livro de 1 Samuel, capítulos 11, 12 e 13. Eu aguardo você para essa leitura, se assim o Senhor nos permitir. Que o Senhor te abençoe. Um abraço.